Palavra da parte do Senhor para você. Você que diz: Senhor, eu quero uma resposta, eu quero uma palavra. Não existe palavras humanas para resolver causas, não, mas a palavra de Deus, ela resolve. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Quero ler aqui, irmãos, no livro a qual foi o texto devocional desta manhã, Ezequiel capítulo 37. Gostaria que você abrisse a Bíblia Sagrada. Capítulo 37, você que pode abrir, abra. Diz assim, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. E Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos, na superfície do vale que estava sequíssimo. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem viver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. E Ele me disse: profetize para estes ossos, e diga-lhes: ossos seco, ouça a palavra do Senhor. Assim fiz, assim diz o Senhor Deus, a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrireis de pele, e porei em vocês espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. E quando eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra o osso. E ajuntaram cada osso a seu osso. E olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia nele o Espírito. Então Ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos ao Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que viva. Versículo 10. Profetizei como Ele me havia ordenado, e o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, formaram um exército, um enorme exército. Amém. Irmãos, está aqui um texto da palavra do Senhor, bem conhecido daqueles que amam, anelam a palavra de Deus. E Deus colocou uma palavra no meu coração acerca de restauração, acerca de avivamento, acerca de transformação, acerca de esperança. Quando eu vejo esse texto aqui do capítulo 37 de Ezequiel, o contexto nos mostra, irmãos, que o pecado, ele faz o homem perder a comunhão com Deus. E quando o homem perde a comunhão com Deus, ele se torna morto espiritual. E quando eu vejo o profeta Ezequiel olhando para o seu povo, viu que muitos estavam tristes, que muitos acharam que a esperança se acabou, estavam em um cativeiro por causa da desobediência. E eles disseram: nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. E havia tristeza. E Ezequiel olhava para aquela situação e dizia: e agora?
O que é que pode acontecer? O nosso Deus, irmãos, visita Ezequiel em meio a essa situação e lhe dá uma visão em um vale de ossos secos, para mostrar a Ezequiel que Deus é Deus de esperança, que Deus é Deus de restauração, que Deus é Deus que opera onde ninguém imaginaria que Ele pode operar, que Deus traz vida em meio ao caos, que Deus traz alegria em meio à tristeza, que Deus traz luz em meio às trevas. Então Deus queria mudar a situação daquele povo, mas Deus queria usar este homem chamado Ezequiel para mudar o quadro da situação naquela época. E eu profetizo nesta manhã com olhos abertos, que Deus quer usar você neste tempo para mudar a história de vidas, vidas sem esperanças, vidas tristes, vidas destruídas, vidas que achou que tudo estava acabado. E Deus, Ele levanta Ezequiel e queria que Ezequiel entendesse que Deus muda a história. Meu amigo, Deus muda a história. E Deus vai mudar a história da sua casa. Deus vai mudar a história da sua família. Deus vai mudar a história da tua vizinhança. Deus vai mudar a história da tua cidade. Deus vai mudar a história do teu estado. Deus vai mudar a história desta nação. O que Deus quer é um homem ou uma mulher na posição dele para fazer a obra dele acontecer. E para isso, Deus queria ensinar algo a este jovem chamado Ezequiel. E nos diz aqui a Bíblia Sagrada que a mão do Senhor veio sobre Ezequiel. E a mão do Senhor vai vir sobre a tua vida nesta manhã. E vai te mostrar coisas tremendas. E diz a Bíblia que a mão do Senhor veio sobre Ezequiel. E a Bíblia diz que Deus o levou em espírito. Porque Deus queria que Ezequiel entendesse o mundo espiritual. Porque Ezequiel estava olhando com os olhos físicos, a visão física. E Deus queria mostrar outra visão, que é maior do que a visão física, que é a visão celestial, que é a visão de Deus. E nos diz a palavra do Senhor, que a mão do Senhor veio sobre ele, e levou em espírito, e deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar e rodear sobre ele, e pude ver que era muito numerosa a superfície do vale, e estava sequíssimo. Então Deus pega Ezequiel, leva ele em espírito, pelo poder do Espírito Santo, a um vale de ossos secos, para mostrar e ensinar a Ezequiel algo importante que você vai aprender hoje, neste dia. E eu quero trazer esta palavra ao teu coração. Deus quer que você sopre hoje. Deus quer que você profetize hoje, nesta manhã. Vendo esse texto, quando nós olhamos que Deus fala com o profeta, e Deus faz uma pergunta a ele em meio a este vale de ossos secos, sequíssimo. E Deus faz uma pergunta a ele: filho do homem, será que esses ossos podem viver? E ele olhou com os olhos, mesmo em espírito. Olha que coisa linda, ele estava em espírito, mas ele ainda estava vendo o algo natural, que eram os ossos secos. Mesmo em espírito, ele estava focado no natural. E Deus faz uma pergunta: poderão ver esses ossos? Ele disse: Senhor, tu sabes.
o que o Senhor disser, acontece. Ezequiel colocou toda a sua confiança em Deus. Então ele me disse: se eu sei, então profetize sobre esses ossos secos. Eu quero que você profetize sobre esses ossos secos. Quero que você sopre sobre esses ossos secos. Irmãos, quando eu vejo esta palavra, quando eu olho para essa situação, Deus estava ensinando a Ezequiel algo novo, algo fora do normal, era algo sobrenatural. Eu quero que você entenda, meu amigo, nesta manhã, que o que estava acontecendo na vida de Ezequiel, no ministério de Ezequiel, que Deus estava mostrando algo em meio ao sofrimento, algo em meio à sua vida, em meio àquilo que ele estava vivenciando. Deus queria que Ezequiel entendesse que em meio às situações difíceis da nossa vida, existe uma ação de Deus. Pode existir uma intervenção divina. Então eu trago uma palavra da parte de Deus para você. Você tem que enxergar as coisas diferentes da forma como você está vendo nesta manhã. Como assim, pastor? Você tem que enxergar diferente como a forma que você está vendo nesta manhã. Um exemplo: Deus levou Ezequiel em espírito a um vale que estava cheio de ossos, eram numerosos, e Ezequiel, ele fez ele, irmãos, passar sobre o vale. E Ezequiel viu que além de ser numerosos, os ossos estavam sequíssimos. Ele viu uma situação que parecia não ter reversão, uma situação que parecia não ter mais jeito. E naquele momento, Deus faz a pergunta, que é a pergunta que eu faço para você nesta manhã: poderá ser resolvida essa tua situação? Você crê que pode ser mudada essa situação que você se encontra? Então, Deus queria que Ezequiel visse diferente. Como assim, pastor? Deus queria que Ezequiel pegasse agora a visão de Deus. Ele estava vendo uma visão material, ele estava vendo uma visão física. Mesmo em espírito, ele estava vendo uma situação física, uma situação palpável, uma situação caótica. Mas Deus disse: poderá viver esses ossos? Você crê que essa situação muda? E Senhor, tu sabes, porque o Senhor tem controle sobre tudo, o Senhor tem poder sobre todas as coisas, o Senhor é soberano, o que o Senhor disser acontece. Ele quis dizer isso, tu sabes. E naquele momento, irmãos, Deus fala ao profeta, profetiza: eu quero que você haja, eu quero que você declare nesta manhã, eu quero que você resolva nesta manhã, eu quero que você enxergue a minha visão. Será que você consegue enxergar o que Deus está enxergando na tua vida, irmão? Vitória, transformação, restauração, vida nova, ressurreição. Será que você pode enxergar? Era isso que Deus queria do profeta Ezequiel. Que não existe situação difícil que Deus não possa entrar em ação para resolver. E o que é que Deus queria, pastor? Que Ezequiel enxergasse a visão que Deus estava vendo. Deus estava vendo aqueles ossos secos sendo restaurado, vivificado, transformado.
E ele queria que Ezequiel entendesse isso. E é por isso que ele disse: se eu sei, então profetize. Profetizar quer dizer declarar, quer dizer agir, quer dizer restaurar. Deus disse: o que você consegue ver aí, profeta Ezequiel? O que você está vendo? E ele disse: Senhor, estou vendo um vale, estou vendo ossos sequíssimos. E o que é que eu estou vendo, Ezequiel? O que é que eu estou vendo? Meu irmão, veja o que Deus está vendo na sua vida. Tira a visão do natural e coloca a tua visão no espiritual. Tira a tua visão horizontal e coloca a tua visão no horizontal. Davi disse: eu olho para o horizontal, para os montes, de onde me virá o socorro? E ele olha para o vertical: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus queria mudar a visão de Ezequiel, e Deus quer mudar a tua visão hoje, neste dia. A visão espiritual é diferente da visão natural. Eu quero profetizar que você vai viver um tempo diferente. Você vai andar em um tempo diferente. Deus vai manifestar na sua vida a sua glória, a sua presença. Quando nós olhamos em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, Deus mudou a visão de João. João estava na ilha chamada Pátimo. Ele viu uma visão de preso, mas Deus pegou ele em espírito, cooperador Robert. Ele estava visivelmente preso em uma ilha, mas Deus toma ele em espírito e diz: você está livre. E mostra a visão. Mostra a visão dele. Ele mostra 7 castiçais de ouro com tochas acesas, representando os 7 períodos da igreja. E ele vê Jesus no meio dos 7 castiçais. E ele vê um Jesus não mais como ele olhava antes, um Jesus limitado em um corpo. Ele viu agora um Jesus ressurreto, um Jesus ressuscitado, um Jesus que não era mais ferido, mas era transformado. E ele viu um Jesus glorificado. Ele se prostrou, caiu diante de seus pés como morto. E Jesus estendeu a mão, levantou, revelou-se para ele: olha, João, eu fui morto, mas agora estou vivo. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E de repente ele ouve uma voz como de trombeta falando com ele. E ele se vira e ele vê no alto uma porta aberta no céu. E aquela porta aberta no céu, ele ouviu a voz dizendo: sobe aqui. E ele foi levado em espírito. E quando ele entrou pelaquela porta, ele viu um trono. E um ser sentado no trono. Ele não tinha como descrever humanamente. Ele usou matérias-primas, como ouro, como jáspio, como pedra preciosa, para tentar explicar aquele que estava sentado no trono. E ele viu entre o trono um arco. E depois do arco, ele viu trovões, fogo. Era Deus dizendo para ele: filho, está vendo o espiritual? Jesus abriu uma porta do céu para a terra. Todo homem tem acesso a ele. E ele viu um trono lá no céu. O trono significa Deus está no comando de todas as coisas. Os tronos da terra ficam vazios e entra outra pessoa, mas o trono de Deus, ele é eterno, de eternidade em eternidade. E ele viu Jesus sentado num alto, sublime trono.
E ele viu aquele arco, que significa aliança. Deus mostrou um arco. As pessoas chamam arco-íris. Nunca diga arco-íris, irmão, que íris é uma deusa. É arco. Deus colocou um arco na terra para lembrar a Noé que Deus fez uma aliança com o povo. E aquele arco significa a aliança que Jesus fez na terra com Deus. Aliança inquebrável. Aliança que se chama graça. É o tempo da graça. A porta do céu está aberta. Tem um trono que comanda todas as coisas. E o tempo da graça está aberto para o homem. Deus mostra a João uma visão espiritual da visão material, assim como foi que Ezequiel, ele viu, irmãos, o problema, a diversidade, mas quando Deus pegou ele espírito, ele viu a realidade, que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus tem poder para mudar a sua vida. Não é diferente. A Bíblia nos diz que quando os discípulos, lá em João capítulo 20, a Bíblia diz que Jesus tinha sido morto na cruz do Calvário. Os discípulos com medo se dispersaram. E nos diz a palavra do Senhor que os discípulos, eles ficaram com medo. E nos diz a Bíblia que uns ficaram até duvidando: será que ele ressuscitou? Disseram que ele tinha ressuscitado. E ali houve algumas dúvidas. E a Bíblia nos diz que Jesus atravessou as paredes onde os discípulos estavam. E a Bíblia diz que ele soprou sobre ele o Espírito. E eles começaram a enxergar aquilo que eles não estavam enxergando. Olhe só, irmãos, como o nosso Deus é lindo. Olhe só como o nosso Deus, ele é poderoso. Olhe só como o nosso Deus, irmãos, ele é maravilhoso. E Deus se revelou: olha, estou aqui. Tomé, toca aqui em mim. E Jesus se revelou para eles e soprou sobre eles o Espírito. E a partir daquele momento, uma vida espiritual começou na vida deles. E eles começaram a pregar com intrepidez a palavra. Então, quando eu olho para a palavra do Senhor, quando eu olho, irmãos, esse versículo que nós lemos aqui, Deus queria ensinar 4 coisas a Ezequiel acerca para viver um milagre. E você tem que aprender 4 coisas nesta manhã para vivenciar o teu milagre. A primeira coisa está aqui, irmãos, no versículo 1. E veio sobre mim a mão do Senhor e me fez sair no Espírito. Então, irmãos, o agir na carne não enxerga o agir do Espírito. Tem coisas que só Deus pode fazer. Vou repetir de novo. Tem coisas que só Deus pode fazer. Quando ele visita Ezequiel, ele tira Ezequiel em espírito, mostra o mundo espiritual e aponta o mundo físico, que era o vale de ossos secos. Era mostrando algo para ensinar a ele. E a Bíblia diz que ele levou ele em espírito. Você tem que crer. Você tem que enxergar o mundo espiritual na sua vida. Assim como Jairo, quando pediu para Jesus ir na casa dele, que a sua filha estava morrendo, ele se prostrou, adorou, era um principal da sinagoga, mas ele se prostrou e adorou, reconheceu Jesus, disse: Senhor, se tu for na minha casa, colocar a mão sobre a minha menina vai ser curada, vai ser sarada. Ele creu,
contra o natural. E Jesus foi agora. Mas na caminhada, uma mulher que havia 12 anos de fluxo de sangue, tocou nele. Havia muita gente tocando, mas aquela mulher tocou. Porque aquela mulher teve fé, ela disse, se eu pelo menos tocar na veste, nem nele, na veste, vou ser curado. Jesus virou e disse, quem me tocou? Deram uma parada, demorou um pouquinho, a mulher voltou, foi eu que toquei, confessou. E Jesus disse, olha, está curada da tua enfermidade, vai em paz. E na hora os homens chegaram, Jairo, a tua filha morreu. O que é isso, irmão? O natural. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus disse o que é para ele? Jairo, crê tão somente. Em quê? Naquilo que você falou para mim. No espiritual. Você disse o quê? Se eu for na tua casa colocar a mão sobre a menina, ela vai ser curada, vai ser sarada. Então creia, da forma que você crê, Deus vai fazer um milagre acontecer. E através da tua fé, minha irmã e meu irmão, é que o milagre vai acontecer. É por isso que Deus te chama para profetizar. Não na carne, mas profetizar no espírito. Para mudar a situação da tua vida. Deus levou Ezequiel em espírito, para que o agir da carne não dominasse. Ele estava em espírito lá no vale, e ele viu lá uma situação carnal, uma situação de morte, de destruição. E é quando Deus faz a pergunta para ele, poderão viver esses ossos? E naquele momento, Deus disse a ele, olha, não olhe para a circunstância, olhe para mim. Em meio ao vale que estava cheio de ossos, Deus colocou no vale, Deus colocou Ezequiel no vale. Deus fez Ezequiel ver tudo, para Ezequiel enxergar que mesmo uma situação difícil, Deus tem poder de mudar. Então, o agir da carne, o olhar para a circunstância, nos bota para baixo. Quando ele olhou aqueles ossos sequíssimos, eu fui perguntar, poderão ver esses ossos? Ele disse assim, tu sabe, aos olhos humanos não tem como. O terceiro, nos diz aqui, versículo 3, porventura viverá estes ossos? Primeira coisa que Deus queria que ele entendesse, é que o agir na carne não tem solução. Segunda, o olhar para a circunstância não tem solução. Nós temos que depender de Deus. O terceiro, quando ele diz, poderão viver esses ossos, era para ele, irmão, naquele momento, era para que Ezequiel, naquela circunstância, Ezequiel vencesse a incredulidade e o medo. Que a incredulidade e o medo faz a gente recuar na vida. A incredulidade e o medo coloca a gente para trás. E ele queria tirar todo o medo, toda a incredulidade de Ezequiel. Por isso que Deus levou ele no vale em espírito. E mostrou algo material, que era a podridão, a morte. Então Ezequiel entendeu essas três coisas. A primeira coisa que ele entendeu é essa: o agir da carne, não existe milagre. Segundo, olhar para a circunstância, não existe milagre. Terceiro, onde tem o medo e a incredulidade, não tem milagre. O medo, ele impede muitas pessoas de prosseguir. O medo fala da ausência da fé. A incredulidade nos impede de profetizar a vida. Ele não enxergava a solução para o que estava acontecendo. E foi naquele momento, no versículo 5 ao 10, que Deus amplia a visão do profeta. E Deus disse: agarre agora a minha visão. Eu peço para você nesta manhã agarrar a visão de Deus. Como assim, pastor? Onde eu estou vendo doença, eu vou ver saúde.
Onde eu estou vendo problema, vou ver solução. Onde eu estou vendo tristeza, eu vou ver alegria. Onde eu estou vendo treva, eu vou ver luz. Onde eu estou vendo prisão, eu vou ver libertação. Deixa castimico. De camande reixo de camaste. Do versículo 5 ao 10. Deus deu um comando do céu para ele. Olhe só como Deus é lindo. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Fale isso. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Versículo 9. Então ele me disse: profetize ao Espírito. Versículo 10. Profetizei como ele me havia ordenado. Pastor, o que Deus quer de mim hoje? É que você profetize diante da situação que você está vivenciando, que você está vendo. Deus te chamou nesta manhã para ser uma profeta, para ser um profeta de Deus na terra, para mudar a história. Deus não levou Ezequiel para o vale para ele sofrer. Não. Deus não levou o profeta para o vale para deixar ele sozinho. Não. A mão do Senhor estava com ele no vale. A mão do Senhor está na tua vida hoje, nesta manhã, e Deus quer que você abra a boca em meio à situação, e você vença a incredulidade, você vença o medo, você vença o agir da carne, você vença o agir da circunstância, você vença através da fé no mundo espiritual. E eu te convido nesta manhã: profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família, e diz: assim diz o Senhor, esta casa é casa de bênção, essa casa é casa de poder de Deus, essa enfermidade vai cair por terra, o meu casamento vai ser abençoado, eu quebro os agrilhões que têm se levantado contra a minha família, contra o bairro onde eu moro, contra o meu estado, contra a minha nação. Profetiza, filho do homem, profetiza, mulher de Deus, nesta manhã, e Deus vai fazer um milagre acontecer. Adore a Ele nesta manhã. Sopra sobre a tua casa nesta manhã. Sopra sobre o teu trabalho nesta manhã. Abre a tua boca, profeta de Deus, e Deus vai mudar a situação. Pegue a visão de Deus hoje. Era isso que Deus queria ensinar a Ezequiel. Ezequiel, tu está vendo o quê? Estou vendo osso seco. E o que é que eu estou vendo? Poderá viver? Tu sabe. Então se eu sei, então profetiza. Eu te dou uma ordem, o comando do céu, para você profetizar. E ele não teve medo. Ele não olhou para a circunstância. Ele não olhou para o agir da carne. Ele não olhou, irmão, para a incredulidade, nem o medo. Ele profetizou. Ele agarrou a visão de Deus. Agarre a visão de Deus. E Deus te dá uma ordem. Você é profeta de Deus. Você pode profetizar sobre a tua casa, minha irmã. Você pode profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus lhe chamou para fazer coisas grandes. Deus te chamou para mudar a história. Deus te chamou para fazer coisas novas. Deus te chamou para escrever uma nova história. Você é um canal de bênção aí na tua casa. Você é um canal de bênção no seu trabalho. O que Deus quer é que você não haja na carne. Que Deus quer que você não haja, não olhe para a circunstância. O que Deus quer neste dia é que você não deixe o medo dominar nem a incredulidade. Porque tem um comando do céu. O céu está aberto para você. O trono de Deus
está diante do mundo para governar todas as coisas. Tem alguém sentado no trono que é todo poderoso, que domina todas as coisas. A porta da graça ainda está aberta, o arco está sobre a terra. Então usa a palavra de Deus na tua boca, seja o canal de Deus nesta manhã para o milagre acontecer. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Não existe situação que você não possa mudar quando Deus dá um comando do Espírito na sua vida. Deus está te dando o comando do céu. Profetiza, muda a tua história. Vocês vão lembrar de Eliseu? Assumiu o lugar de Elias. Eliseu passou por uma cidade e havia filhos de profetas, dizendo: olha Eliseu, essa cidade é até boa, porém as águas dela não prestam. Ela só tem boniteza por fora, mas é uma cidade que não dá para morar, não serve para nada. Aí ele diz: olha, me dê um prato novo, coloque sal no prato, eu vou servir a essa cidade. Sal dá sabor. Sal, ele serve, irmãos, para cicatrizar também, para preservar. E ele pegou o sal, chegou na fonte, mas não foi o prato nem o sal que fez o milagre. Ele disse: assim diz o Senhor, águas sejam saradas. E até o dia de hoje, aquela água, irmão, é uma água maravilhosa. Nosso reverendo José Olival Nunes de Lima foi lá e visitou aquele lugar. E as águas lá, irmão, é doce até hoje. Qual é o segredo, pastor? É profetizar. O assim diz o Senhor, Marcos, estava na vida do profeta. Assim diz o Senhor, estava na vida dele. O assim diz o Senhor tem que estar na tua vida. E é por isso que Deus disse ao profeta: meu filho, não profetiza, assim diz o Senhor. Osso seco, ouve a palavra de Deus. Irmão, no natural, coisa seca não vê nada, não ouve nada. Mas quando comanda do céu, existe milagres. Milagre não se explica, se crer. Pega a visão de Deus hoje, e Deus vai entrar com providência. Agora você tem que ser o canal da tua casa. Você tem que profetizar agora neste momento. E eu peço que você profetize agora. Feche os teus olhos. Profetize agora sobre esse problema. Diga: problema, ouça a palavra de Deus. Problema sempre vai existir, Senhor, porque estamos no mundo, mas nós vamos vencer cada um deles, porque somos canal, porta-vozes da tua palavra. Somos embaixadores do teu reino, Senhor. Contempla teu filho agora neste momento, que estava olhando para a circunstância, estava tentando agir com as suas próprias forças, ou agir na carne. Outros estavam com medo. Mas a partir desse momento, Senhor, aquilo que Ezequiel enxergou de ti, o teu povo está enxergando hoje o milagre. Profetiza, sopra neste lugar, Senhor. Usa tua filha, usa teu filho para dar ordem, para que o inferno estremeça, para que o teu nome seja glorificado, para que haja libertação nessa casa, para que haja libertação nesta família. Eu peço a ti agora neste momento, Senhor, o teu milagre nessa casa. Vai de encontro agora, Senhor. Vai de encontro agora, Senhor, sobre cada pedido de oração. Vai de encontro, meu Pai, sobre cada vida agora. Vai de encontro agora, Senhor,
sobre cada uma dessas pessoas, Senhor, agora. Vai de encontro, que essa pessoa profetize agora: o meu lar é um lar abençoado, o meu filho vai ser liberto agora. Profetiza, profetiza, quebra corrente, quebra cadeados, através da palavra, que tem o comando do céu para a tua vida agora, tem o comando do céu para a tua vida agora. Adora, adore a Ele, glorifique a Ele nesta manhã, glorifique a Ele, ordene essa enfermidade, saia deste corpo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Saia do meu casamento. O meu casamento é união em Cristo Jesus. Eu abro todas as portas que estava fechada através da palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor, recebe no nome do Senhor Jesus. Profetiza, 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 profetiza. O milagre já está acontecendo. A Bíblia diz que quando ele profetizou, houve um rebuliço. Aquilo que está fora do lugar foi colocado no lugar, cada osso no seu osso. Adora, adora, está tendo milagre, vai ter um rebuliço através da palavra que saiu da tua boca. Deus vai fazer o milagre agora, em nome de Jesus. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. E quando ele saiu do vale e voltou, ele profetizou a palavra de Deus, e houve restauração em meio ao seu povo. E eu profetizo de olho aberto mais uma vez, que haverá milagre na sua família, através da palavra de Deus, que vai sair da sua boca, profeta de Deus. Vamos ouvir a canção.